By, in, on. Três preposições que a gente usa para descrever os transportes. Mas com que transporte a gente usa o by, assim como on, assim como in? Será que você já teve essa dúvida? Se você já teve essa dúvida, é só você assistir esse vídeo até o final para vermos se juntos nós podemos terminar essa dúvida. Ok? Comecemos primeiro com a preposição by. Então, by a gente usa para descrever o meio de transporte, o tipo de transporte que você usa para sair de um lugar para outro, para viajar. Será que você vai viajar de avião ou de bicicleta, de carro, de motorizada? Então, nós descrevemos esse meio usando by. Por exemplo, I went to school by bus. I went to school by bus. Eu fui à escola de Machibombo. I'll travel to Brazil by plane. Eu viajarei para o Brasil de avião. I go to work by train. Eu vou ao trabalho de comboio. The refugees came to Pemba by boat. Os refugiados vieram a Pemba de barco. I'm going to market by foot. Este exemplo não está nada correto. Só para ver aqui, foot é pé. Então, para a gente dizer que o meio que usou não foi um transporte, a gente andou, né? Foi a pé. Aí a gente não vai dizer by foot, mas teremos que dizer on foot. I'm going to market on foot. Eu vou ao mercado a pé. É assim, não é by foot não. Para qualquer outro meio de transporte, você pode usar by, mas se você andou, aí vai dizer on foot e não by foot. Muito errado. Então, assim como nós usamos by com os transportes para dizer que a gente usou este transporte para chegar a um determinado sítio, nós também usamos o by também para descrever a categoria de transporte ou o meio, né, usado, mas não propriamente o transporte, mas sim a categoria onde se encontra. É melhor eu ir pelo exemplo, né? There are many ways to travel in Pemba. You can travel by sea, by air and by road. Há muitas formas de viajar em Pemba. Você pode viajar pelo mar, pelo ar ou pela estrada. Então aqui nós não especificamos o transporte, mas o meio ou o ambiente em que o transporte se encontra. E assim como nós temos in e on, essas duas preposições, se nós usamos para transporte, nós usamos para dizer a nossa localização. Nós estamos dentro daquele transporte, naquele transporte. Algo assim. Então, para esses transportes, car, que é carro, taxi, que é táxi, ambulance, que é ambulância, helicopter, que é helicóptero, robot, que é barco a remo, truck, que é caminhão, nós usamos in. Usamos in porque quando nós entramos nesses transportes, a gente não pode parar e depois talvez andar também no transporte. Só a gente entra e senta. Por exemplo, no robot, que é no barco a remo, a gente entra, senta e depois começa a remar. Não há nada de parar ou andar enquanto o barco anda. E para estes transportes nós usamos on. Bus, que é machibombo ou ônibus, plane, que é o avião, ship, que é o navio, ferry, que é a barca, train, que é o comboio, boat, que é barco, subway, que é metrô. Nós usamos on porque quando você entra neste transporte, você senta e pode parar. Por exemplo, sentou num assento e quer sair daquele assento para outro assento, você para, começa a andar e vai sentar no outro assento. Só para ver só nesses grandes transportes, por exemplo, um plane, a gente pode sair e ir ao banheiro ou, por exemplo, ao bar. A gente, por exemplo, num train, que é num comboio, a gente pode sair de um vagão para o outro enquanto o comboio anda, né? Então, num car, num táxi, não há essa possibilidade de a gente parar. Até mesmo se você está num assento e quer mudar para outro assento, a gente tem que puxar assim mesmo sentado.
Então é por isso que a gente tem que usar in para estes aqui e on para estes transportes públicos e largos, né? Grandes. E on bicycle, que é bicicleta, motorbike, que é moto, horse, que é cavalo, camel, que é camelo, e elephant, que é o elefante ou qualquer outro animal, a gente vai usar on por causa dessa posição que a gente senta. Nós sentamos em cima, né? Do animal, ou então da motorizada ou da bicicleta. Nós temos essas frases. Então aqui, como você vai completar, depende do qual transporte vai usar. Por exemplo, se for um car, iria dizer, aqui seria assim, I'm in a car. I was, por exemplo, se fosse um subway, então a gente tem aqui subway e vai colocar on. I was on a subway. Então você vai usar esses transportes que estão aqui acompanha com on, ou estes que estão aqui acompanha com on. E a sua localização está nesses transportes que nós temos aqui, acompanha in, simplesmente assim. I'm in a car, estou num carro. I was on a subway, eu estava num metrô. Então, basicamente a diferença é esta entre todas essas preposições. Muito obrigado por assistir. Espero que a sua dúvida seja terminada e vejo você na outra aula.